Olá pessoal, bom dia para todas as pessoas que estão acompanhando o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Esse apresentador que vos fala, Denilson, com imenso prazer, pessoal, que eu estou aqui nesta data para comunicar a todos vocês. E sempre nós vemos com um tema, um tema diferente, um tema novo e um tema que você tem que pensar junto com a gente. O lema desse canal do livro apócrifo, ele é para você desenvolver a sua glândula pineal e o seu timo. São duas glândulas que a gente não ouve ninguém falar por aí. Poucas pessoas falam nela. E hoje nós vamos falar, um pouquinho sobre essa glândula pineal. Por que a gente não utiliza a glândula pineal? E por que a gente não utiliza o timo? E vamos levar você a raciocinar. Eu quero que você raciocine comigo. Antes de nós começarmos a falar sobre a glândula pineal e sobre o timo, vamos dar a introdução desse dia. Primeiramente eu quero mandar um beijo carinhoso para Beatriz, minha filha, Beatriz Gabriele, uma menina linda, maravilhosa, minha filhota, está fazendo aniversário nessa data. Beatriz, muitos anos de vida para ti. Que o Salvador Yahushua, ele possa te abençoar grandemente, minha filha. O papai te ama muito, o papai te quer muito bem. Então eu vou aproveitar esse espaçozinho aqui para mandar o meu beijão para Beatriz. Parabéns para você, Beatriz. Tá bom, filha? O segundo recadinho, pessoal, para essa pessoa aqui que está aqui, a Jéssica, talvez vocês devam estar vendo ela melhor aí no seu vídeo. Ela está com um vídeo novo, está começando com alguns clipes. Por que eu tenho ajudado a Jéssica, pessoal? Porque a Jéssica é lá de Santa Catarina e a Jéssica ela tem uma facilidade para falar, ela tem uma facilidade na comunicação e vocês vão gostar do vídeo dela. Se vocês forem lá, se você não conseguir o link dela, você coloca assim, JC Jardim do Conhecimento. JC Jardim do Conhecimento. Você vai acessar os vídeos dela. Ela só tem 13, ela começou agora. Nós conversamos com ela, batemos um papo e aí ela tomou a decisão. E olha, vou te falar, tá show de bola os vídeos dela, pessoal. Vai lá, dá uma visitada lá, se inscreva no canal dela, é uma pessoa maravilhosa e eu tenho certeza que vocês vão gostar, assim como eu gostei. Tá bom, pessoal? Então esse é o segundo recado. O terceiro recado é para sábado. Ela vai estar conosco, eu estou me esforçando. Se você tem alguma expertise, como a gente faz um hangout com 3 pessoas no YouTube, por favor, eu não sou uma pessoa orgulhosa, não. Eu tenho uma dificuldade imensa na gravação desses vídeos, pessoal. Você não sabe como eu tenho dificuldade. Eu comecei na raça, com a cara e a coragem. Hoje está melhorando um pouquinho, mas de vez em quando eu ainda continuo com o galo cantando aí toda hora. O galo toda hora entra no meio da cena. Eu continuo ainda sem editar os vídeos. Os vídeos que eu faço aqui eu gravo e lanço para vocês. Se eu errar aqui, vocês me perdoem. E por falar em perdão, eu quero retificar, pessoal, o que eu falei, que Adão e Eva foram expulsos no sábado do paraíso. Não, eles não foram expulsos no sábado. Eles pecaram no sábado. Inclusive, eu vou falar alguma coisa hoje. Eles pecaram no sábado. Então, teve um irmãozinho aí que no chat ele me perguntou. Realmente você tem razão. Foi o pecado que eles cometeram foi no sábado. Por que no sábado? Porque no sábado era onde todos os seres celestiais se reuniam. Isso está no livro de Melquisedeque, e está no livro de Adão e Eva, o primeiro livro, e está no livro de Lúcifer, o primeiro anjo. Todos os livros apócrifos. Então, os seres celestiais, eles se reuniram para adorar ao Criador no sábado, que foi o dia do descanso. E foi justamente nesse dia em que a Lúcifer, Satã, a serpente e o dragão enganaram a Eva. E hoje nós vamos falar da nossa língua, pessoal? O tema hoje vai ser: os anjos falam a nossa língua? Ou nós falamos a língua dos anjos? O que você acha? Nós falamos a língua dos anjos?
eu vou falar sobre isso com vocês. Tem muita gente que tem dúvida. E aí, o anjo fala numa língua diferente? O anjo fala na nossa língua? Por que nós falamos? Para que nós falamos? E por que nós falamos? Então você vai entender, quer dizer, de uma forma clara, de uma didática clara, sem religiosidade, para você entender por que é que existe a comunicação. Vai ser muito legal isso, tá, pessoal? Então eu quero retificar, fazer essa pequena ressalva para o meu amigo, se eu não me engano, não sei se foi o Lucas, eu sei que foi um amigo que fez uma observação, e muito obrigado por você ter feito a observação. Gente, eu não tenho vergonha nenhuma de chegar aqui e pedir perdão para vocês se eu falei alguma coisa que não foi aquilo que eu li. Porque eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que entregar aquilo que eu sei. Aquilo que eu não sei, eu não comento. Por exemplo, eu não falo muito sobre a Antártida, porque eu não tenho conhecimento de causa. Eu não falo muito sobre os Triângulos da Bermuda, porque eu não tenho conhecimento de causa. Então a gente tem que falar daquilo que a gente tem conhecimento de causa. Eu leio vários artigos, eu leio vários pensamentos, mas eu não tenho conhecimento de causa, eu não tenho expertise naquilo. Então eu não posso entrar muito nesse assunto a fundo. Eu não tenho também a didática do nosso amigo e irmão Edson Silva História. A minha didática é diferente da dele. Nós falamos de maneira diferente, porém pregamos o mesmo objetivo, falamos da mesma pessoa, do mesmo ser, aquele que foi cerceado a nossa capacidade de pensar, de raciocinar. Então, para vocês, meus amigos, que estão nos vendo, você que está na Itália, né? Temos pessoas na Itália, temos pessoas na África, temos pessoas em todas as partes do mundo que estão nos acompanhando. Então é importante que você venha entender a linha de raciocínio, esse raciocínio lógico que nós estamos passando para todos vocês. Tá bom, pessoal? Então vamos à palavra, e depois da palavra eu vou levar você a um raciocínio lógico. A palavra de hoje, pessoal, ela está no livro de Mateus, no capítulo 28, e o versículo é o 11. O nome é Matatiarro, que é Mateus, no capítulo 28, no versículo 11. Os judeus subornaram os guardas. E quando iam, alguns guardas vieram à cidade anunciar ao chefe dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E reunindo em conselho com anciões, eles deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando: dizei que os discípulos deles vieram de noite e roubaram o corpo de Jesus enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao ouvido do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e espalhou essa história entre os judeus até o dia de hoje. Beleza, pessoal? Entenderam essa passagem aqui? Agora vamos falar, dissecar essa palavra. Olha só. Vamos lá para vocês entenderem o que eu quero falar sobre a língua dos anjos e dos homens. Eu vou dissecar isso aqui primeiro e depois eu falo sobre a língua dos anjos e dos homens. Pessoal, esse suborno que nós estamos vendo ali, primeiro é o seguinte: a pedra que foi posta na frente do túmulo do nosso Salvador não foi aquela pedra redonda que se passa nos filmes, não. Foi uma pedra muito grande, muito grande. Gente, quando qualquer político, qualquer ação política, qualquer ação de inteligência, deixa eu tirar o óculos aqui, qualquer ação de inteligência contra agitadores, contra pessoas que ofereçam perigos à sociedade, perigos das pessoas pensarem, perigo das pessoas raciocinarem. Então, esse perigo, ele é tratado com uma forma de inteligência, ou seja, você vai usar da força do Estado para poder calar essa pessoa. Quer ver um exemplo?
hoje aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos o caso da Marielle. Todos lembram do caso da Marielle, não lembra? Que a Marielle foi assassinada, passou em rede social. Todo mundo já esqueceu. Todo mundo já esqueceu o caso da Marielle, correto? Eu não estou aqui para levantar lebre, nem nada de... Eu só estou dando um exemplo para vocês pensarem como a coisa funciona. No caso da ressurreição de Jesus, que vocês conhecem como Jesus, que o nome, até o nome, esse nome foi trocado. Ali, nesse dia que os guardas foram subornados, o nome foi trocado. Ali, a história foi mudada ali. Naquele dia, a história foi mudada. Por que a história foi mudada? Porque o rei ressuscitou. Vocês estão entendendo, pessoal? O rei da humanidade, aquele que ia oferecer perigo a todos os reinos do mundo, está começando a pensar? Aquele que ia oferecer perigo a todos os governadores do mundo, a todos os presidentes, a todos o sistema desse mundo que nós vivemos, ele ressuscitou. Ou seja, Pilatos não perguntou para ele se ele era o rei dos judeus. E ele disse, tu dizes que eu sou? Quem é que fala para você que eu sou o rei dos judeus? Porque Pilatos ele queria impedir de qualquer maneira, qualquer exército que se levantasse contra o exército de Roma. Ele queria parar de qualquer maneira. Entendeu agora por que eu falei que é tratado como uma ameaça nacional? Porque se as pessoas começam a pensar, começam a usar... Por que as pessoas não estão usando a glândula pineal para pensar? Você sabe por que as pessoas não estão usando a glândula pineal para pensar? Primeiro porque a glândula pineal está sendo calcificada. A tua glândula pineal está sendo calcificada. Porque eles estão colocando flúor na água. Eles estão colocando produtos na água que calcifica a sua glândula pineal. E qual é a função da glândula pineal, Denilson? Além de regular o sono. A glândula pineal conduz o pensamento. E quando o povo para de pensar, eles viram um zumbi. Agora eu vou falar uma coisa para você, que você talvez já percebeu e você não observou. Você sabe quando uma pessoa ela chega a matar a outra pessoa, ela é um zumbi. Que, Denilson? Ela é um zumbi. Por que ela é um zumbi? Porque é tirado dela o sentimento. Ela funciona sem o sentimento, sem o raciocínio. Sem o raciocínio lógico da glândula pineal. Porque a glândula pineal, ela exerce na mente da pessoa um pensamento que ela está tirando a vida de um outro ser humano que queria, porque queria estar vivo. Um outro ser humano que igual a ele, porque todos que matam têm medo de morrer, porque ninguém, pessoal, não tem pastor, não tem reverendo, não tem rabino, não tem ninguém que saiba o que é lá do outro lado, pessoal. Ninguém está pagando para ver. Você está pagando para ver? Ninguém está pagando para ver. E tudo isso eu estou falando, veja bem, e eu ainda vou chegar na língua dos anjos e dos homens. É um tema, quando eu vou falando, eu vou destrinchando e a gente vai aumentando a linha de raciocínio. Tá bom, pessoal? Tá legal assim? Tá fácil de entender? Então, quando essa pedra foi removida, com muito esforço, quando essa pedra foi removida e os guardas que estavam ali na frente da pedra, eles desmaiaram. Quando eles viram o nosso Salvador ressurreto, eles desmaiaram. E depois que eles desmaiaram, eles foram, o corpo tinha saído, eles receberam ordem explícita de não deixar nada acontecer àquele corpo. Foi colocado justamente uma pedra grande. Essa pedra que é colocada, essa pedra enorme, é essa pedra que estão colocando hoje, da mesma maneira, na cabeça das pessoas. Fazendo com que as pessoas sejam manipuladas pela televisão, pelo smartphone, pelos programas de televisão.
É a pedra que é colocada na cabeça. Essa pedra, ela está impedindo você de ressuscitar, você de pensar, a capacidade de pensar. Tem um escravagista, um homem que foi contratado pelos escravagistas, quando os negros foram libertos aqui no Brasil, chamado William Lank. Esse William Lank, pessoal, ele foi um homem que ele deu ao escravagista o poder de escravizar as pessoas. Sabe o que esse William Lank fez? Ele não botou grilhões de ferro nos negros que foram libertos da escravidão. Ele não botou ferro no pescoço. Ele não usou o capitão do mato. Você conhece a figura do capitão do mato, né? Era aquele negro dentro da senzala que ele era responsável pelos açoites. Ele era responsável para corrigir o negro que estava errando. Ele era responsável para caçar os negros que fugiam. Então ele acabou com essa figura porque dentro da história que eu estou fazendo, uma das teses que eu estou fazendo dentro da universidade, né, isso eu gosto muito de falar sobre isso, porque fala de escravidão e trabalho. Uma das teses é que o capitão do mato era uma figura que dava prejuízo para os donos dos cafezais ou os donos dos canaviais. Porque o negro doente, ele representava prejuízo para os seus donos. E o negro, você já ouviu falar de moeda de troca? O negro era uma moeda, a moeda preta, era a nota preta era a moeda, eram os negros, porque os negros valiam dinheiro. E o capitão do mato, ele ficava, como ele maltratava, né? E havia caso até de corte de mão, mutilação, quando o negro queria fugir, então se mutilava o negro. E aí vem um montão de história, vem a história da feijoada, que vocês devem saber a história da feijoada, que se você brasileiro souber a história da feijoada, você vai parar de comer feijoada. Tem uma história muito triste por trás da feijoada. Eu queria que vocês pesquisassem, pessoal. Pesquisem, pessoal. Vocês têm que começar a olhar para a história e pesquisar. E agora eu tenho que correr, porque já são 17 minutos, e eu não tenho como falar tudo num videozinho de 20 minutos. Vocês estão entendendo essa história? Essa pedra, pessoal, que foi removida, essa pedra foi a ressurreição do nosso Salvador, daquele que pode salvar a humanidade. O mundo está caminhando para o caos. O mundo está caminhando para o caos. O mundo, do caos à ordem, está um jogo de xadrez. Ou você fica em casa, ou você sai para a rua. Todas as duas você vai perder. Em todas as duas situações, você que está me entendendo o que eu estou falando, você vai perder. O que você tem que fazer, pessoal, o que você tem que fazer, o que nós temos que fazer, é a única solução para todos nós. E eu quero te acordar. É Yahushua. Não é Jesus, não. É Yahushua. Enquanto todos vocês que moram nas comunidades, vocês que moram nos grandes centros, vocês que moram em derredor, vocês estão se vendo aprisionados, vocês estão se sentindo que estão sendo acoagidos, estão cerceando a sua forma de pensar. Só tem uma pessoa que respeita o seu pensamento. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou passando para você. E aqueles guardas, quando voltaram, eles se transformaram nos cavaleiros templários. Aqueles guardas que foram subornados, eles se transformaram nos cavaleiros templários. Os cavaleiros templários, eles guardavam esse segredo a 7 chaves. Eles guardavam a cor do Salvador, porque a cor do Salvador de Yahushua, veja bem, a Bíblia não fala da cor, né? Por que a Bíblia não fala da cor do Salvador? Justamente para que eles deixassem com que a mente pensasse qual é a cor do Salvador. E qual é a cor hoje que as pessoas colocam para o Salvador? É uma cor que eles acham que todo mundo está aceitando. E os próprios pretinhos acham também que aquela cor é a cor do Salvador. Então, tem preto que quer ser branco,
preto é preto e branco é branco, pessoal. E o Salvador, ele veio na cor preta. Ele era pretinho, pessoal. Os Yahudim eram pretos. A tribo de Yahudá era uma tribo preta. E quando aqueles países invadiram aquele país chamado Yahushurum, do qual esse nome foi escondido, esse nome foi cerceado, como o nome do Salvador foi trocado, e à medida que as gerações foram passando, os senhores que controlavam essa situação continuou controlando a mente das pessoas. E esse William Lang, ele falou o seguinte: não adianta você bater no preto, você tem que retirar a capacidade dele de pensar. Retirar a capacidade dele de pensar, de raciocinar, de questionar. Por isso que hoje a sociedade está no que está. Por isso que as pessoas não dão like no meu vídeo. Se eu estivesse fazendo alguma gracinha aqui, se eu estivesse plantando bananeira, talvez eu ia receber um like. Então pesquise, pessoal. É só um pedacinho da história. Para finalizar, os anjos, a nossa língua foi ensinada pelos anjos. Todos os anjos ensinaram a nossa língua. O Criador, o nosso Criador, o homem, quando ele estava no paraíso, quando Adão estava no paraíso, o Adão não falava. Adão falava uma língua que só o Pai conhecia ela. Só o Criador conhecia. Ele e Eva se comunicavam diretamente com o Pai. Só eles. Tanto é que quando eles foram expulsos, eles pararam de falar com o Criador. Agora só na mente, só através da glândula pineal. Até eles descobrirem isso, foi muito difícil. E hoje, em 2020, as pessoas pensam que se você falar, orar, gritar, como em muitos templos religiosos, você estará falando com Deus. Você estará falando com Deus. Pessoal, então pense direitinho. Esse é o nosso canal, o canal DRM, o canal do Livros Apócrifos. Tem uma pessoa me ligando, eu já vou encerrar esse vídeo e que todos tenham uma ótima sexta-feira.